Você conhece o Salmo 23. Já ouviu, já leu, talvez até decorou. Mas o que você talvez nunca percebeu é que nele existe um código espiritual capaz de transformar completamente a sua vida financeira. Não é um segredo inventado, nem uma fórmula mágica. É uma verdade revelada por Deus que permanece viva e ativa até hoje. E eu quero que você entenda, de uma vez por todas, como acessar essa promessa. Porque quando a palavra diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela não está falando apenas de consolo para a alma. Está falando de provisão real, de sustento que atravessa qualquer crise, de recursos que chegam quando o mundo inteiro diz que é impossível. Hoje não vamos apenas estudar um texto bíblico, vamos caminhar dentro dele. Vou mostrar, passo a passo, como aplicar cada verdade desse salmo para mudar o rumo da sua história financeira. Se você deseja começar a caminhar sob a direção do pastor e receber a verdadeira provisão, repita esta oração comigo e abra sua mente para a mudança. Quero que você se veja dentro dessa palavra, que ouça a voz do pastor te conduzindo para longe da escassez e te levando a um lugar de abundância. E quando chegarmos ao momento da oração, você não vai apenas ouvir, vai declarar com fé. Vai ativar no mundo espiritual algo que pode abrir portas que você pensava estarem trancadas para sempre. Não importa se a sua conta está no vermelho, se as dívidas te cercam ou se o medo de faltar te paralisa. A promessa do Salmo 23 é para você, hoje. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que essa oração não é mais uma entre tantas. É uma chave. Uma chave que o próprio Deus colocou na sua mão e que você talvez nunca tenha usado. Mas hoje vamos girar essa chave juntos. O Senhor é meu pastor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de autoridade e relacionamento. Quando você assume que Ele é o seu pastor, está dizendo que confia nele para guiar cada passo, inclusive nas decisões financeiras. E aqui está o ponto. Um pastor conhece o terreno, sabe onde estão os perigos, entende onde há alimento e onde há armadilhas. Ovelha que segue o pastor certo nunca se perde e nunca passa fome. Muitas vezes, nossa vida financeira se complica porque tentamos ser nosso próprio pastor. Tomamos decisões guiados por ansiedade, medo ou pressa e acabamos entrando em caminhos que parecem bons, mas terminam em escassez. O Salmo 23 começa exatamente lembrando que se Ele está no comando, a rota muda. Ele não guia para qualquer lugar, mas para pastos verdejantes e águas tranquilas, o que no contexto espiritual e financeiro significa oportunidades certas, negociações que trazem paz, portas que se abrem no tempo certo. O segredo é entender que o controle não está em acumular, mas em ser conduzido. Concentre-se agora e declare que a falta não tem poder sobre você. Clique em curtir e compartilhe esta oração com alguém que precisa de provisão hoje. Quando você entrega ao Senhor o título de pastor sobre a sua vida, está dizendo: eu não vou mais correr atrás de toda oportunidade que aparece. Vou esperar pela oportunidade que o Senhor me mostrar. E isso muda tudo, porque você para de viver de esforço desesperado e começa a viver de direção precisa. Quem é guiado pelo pastor não vive no limite, vive no propósito. Nada me faltará. Essa frase carrega um peso espiritual que poucos realmente absorvem. Não é apenas um consolo para momentos de necessidade, é uma garantia de provisão constante. Quando o salmista escreve isso, ele está afirmando que viver sob o cuidado do pastor significa habitar num ciclo contínuo de suprimento, onde aquilo que é necessário chega no tempo certo. O mundo nos ensina a trabalhar até a exaustão para garantir que nada falte. Deus nos ensina a confiar na sua provisão para que nada falte. A diferença é radical. No primeiro caminho, o coração fica pesado, a ansiedade cresce e o medo de perder tudo nunca vai embora.
No segundo, a paz, porque você sabe que a fonte não está em você, mas nele. Nada me faltará não significa luxo exagerado ou acúmulo sem propósito. Significa ter exatamente o que é necessário para cumprir o chamado e viver em liberdade financeira. Significa que as portas se abrem no momento certo, que a ideia certa chega na hora certa, que a provisão flui sem que você precise manipular circunstâncias. É viver sabendo que o pastor está atento a cada detalhe, cuidando para que você não apenas sobreviva, mas avance. Quando essa verdade entra no coração, o medo de faltar perde a força. A mentalidade de escassez se quebra e você começa a pensar como alguém que tem um pastor atento e generoso. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna estilo de vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Aqui está uma imagem de descanso em meio à abundância. Não é só sobre estar em um lugar bonito, mas sobre entrar num estado de confiança tão profundo que você consegue descansar mesmo enquanto Deus trabalha. Esse é um dos segredos mais negligenciados para a prosperidade. Entender que não é a correria que gera o resultado, é a obediência e o descanso no tempo certo. Reserve um momento para respirar fundo, repetir esta oração e sentir a paz que só Deus pode trazer. Inscreva-se no canal para não perder mais bênçãos como esta. Verdes pastos, no contexto financeiro, representam oportunidades férteis, conexões certas e momentos de colheita. Mas perceba que o texto diz que Ele nos faz deitar. Isso significa que, muitas vezes, Deus nos leva a um lugar onde tudo está pronto para frutificar. E a nossa função é apenas obedecer e descansar nele, sem ansiedade de perder ou de ficar para trás. Quando vivemos na pressão constante de produzir para sobreviver, tomamos decisões ruins, aceitamos propostas erradas e nos desgastamos até perder a clareza. Mas quando aceitamos ser guiados a verdes pastos, não apenas encontramos provisão, encontramos renovação. Porque prosperidade verdadeira não é só ter, é estar inteiro para desfrutar do que se tem. Esse descanso em abundância é estratégico. Ele recarrega a mente para pensar com clareza, evita erros caros e nos posiciona para ver oportunidades que só aparecem para quem não está preso no desespero. E é exatamente nesse ambiente que Deus pode nos dar ideias, inspirações e direções que mudam o rumo financeiro de forma permanente. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem carrega uma lição de ouro para quem busca estabilidade financeira. Águas tranquilas não representam apenas paz, mas também clareza e segurança. Um pastor leva suas ovelhas para beber, onde não há correnteza forte, porque ali não existe o risco de serem arrastadas. No mundo financeiro, isso significa ser conduzido a ambientes onde não há armadilhas escondidas, negociações perigosas ou ilusões de ganho rápido que acabam destruindo. Deus não guia pela pressa, Ele guia pela direção. Quando seguimos o ritmo dele, não nos afogamos em dívidas, não nos perdemos em investimentos impensados, não gastamos energia com o que não produz fruto. Ele sabe onde a provisão está limpa e segura, onde você pode se abastecer sem medo de ser prejudicado. Águas tranquilas também falam de saúde emocional no processo de prosperar. Porque não adianta ter mais dinheiro se o coração vive em tormenta. Prosperidade de verdade inclui paz na mente, leveza na alma e segurança no caminho. Quando o Senhor é quem conduz, até as decisões mais desafiadoras se tornam mais claras e a ansiedade perde força. É nesse lugar de águas tranquilas que você recupera a força para avançar e se manter firme. Refrigera a minha alma. No caminho para a prosperidade, há momentos em que a alma se desgasta, seja pelas batalhas financeiras, pelas perdas ou pelas expectativas frustradas. E é exatamente aqui que a promessa do Salmo 23 se torna um pilar.
Se você quer aprender a tomar decisões financeiras sábias, guiadas por Deus, escreva nos comentários "Eu confio" e participe desta corrente de fé. Refrigério é mais que descanso físico, é renovação interior. É Deus restaurando o ânimo, curando feridas invisíveis e devolvendo a força de acreditar. Sem essa restauração, até mesmo a melhor oportunidade perde o brilho, porque o coração cansado não enxerga soluções, só vê problemas. O refrigério de Deus realinha a visão, limpa a mente de pensamentos de derrota e remove o peso da culpa por erros do passado. Ele nos lembra que não somos definidos pelo que perdemos, mas pelo cuidado constante daquele que nos guia. Quando a alma está refrigerada, a fé se renova. E quando a fé se renova, as decisões mudam. Você começa a agir com clareza, coragem e propósito. Não se deixa mais levar pelo pânico ou pela comparação com os outros, mas segue o plano que Deus já preparou para você. Esse estado de alma saudável é terreno fértil para que a provisão divina se manifeste de forma contínua e crescente. Ele me guia pelas veredas da justiça. Muitos acreditam que prosperidade financeira depende apenas de trabalho duro ou sorte, mas o Salmo 23 nos mostra um caminho diferente. A verdadeira direção vem do pastor. Quando o medo bater, lembre-se desta oração e repita comigo. Compartilhe este vídeo para que outros também possam caminhar sem medo pelas dificuldades. Quando permitimos que Deus nos guie, nossas escolhas se alinham àquilo que é justo, equilibrado e sustentável. Não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre conduzir a vida de forma que honre a Deus e produza frutos duradouros. Seguir as veredas da justiça significa aprender a discernir oportunidades, evitando armadilhas financeiras e decisões impulsivas. É agir com integridade, mesmo quando ninguém observa, sabendo que cada passo correto fortalece nossa jornada e nos aproxima da estabilidade. Deus nos ensina a administrar com sabedoria, a investir com propósito e a usar recursos de forma que multipliquem bênçãos, não dívidas. O impacto dessa orientação é profundo. Quando caminhamos na justiça, as portas se abrem de maneira que antes parecia impossível, porque nossas ações ecoam com o caráter de Deus. Cada decisão passa a ser uma manifestação de fé, e a prosperidade deixa de ser um acaso para se tornar consequência natural de uma vida guiada pelo pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Este versículo não fala apenas de perigo físico, mas também dos momentos de crise financeira, perdas e incertezas. Caminhar por vales sombrios é inevitável, mas a promessa é clara. A presença de Deus dissipa o medo. Ele caminha conosco, fortalecendo nosso coração e nossa mente. O medo paralisa e faz decisões equivocadas, enquanto a fé nos mantém firmes e estratégicos. Quando confiamos no pastor, aprendemos a enfrentar crises sem desespero, buscando soluções em vez de lamentações. Este é o momento de oração intensa, de pedir direção e de permanecer firme na convicção de que cada dificuldade é temporária e uma oportunidade de crescimento. A coragem espiritual transforma desafios em aprendizado. O vale deixa de ser um lugar de medo e se torna um campo de treinamento para paciência, resiliência e disciplina financeira. Deixe nos comentários como você sentiu o consolo de Deus ao ouvir esta palavra. Permita que Ele guie suas decisões hoje. Quem aprende a caminhar com Deus no escuro, verá a luz surgir de forma mais intensa e duradoura, abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado não são símbolos de punição, mas de proteção e direção. Deus não nos abandona quando enfrentamos dificuldades financeiras. Ele nos guia com segurança, mostrando onde pisar, quando avançar e quando esperar. Consolo significa que, mesmo em meio às perdas ou frustrações, não estamos sozinhos.
A presença de Deus traz paz para decisões complicadas, clareza para identificar oportunidades e força para manter-se firme. A vara corrige com amor, a fim de alinhar nossas escolhas à vontade de Deus, e o cajado sustenta quando os desafios pesam demais para suportar sozinhos. Quando sentimos o consolo divino, nossa mente se libera do medo e da ansiedade. Passamos a agir com calma e confiança, planejando com sabedoria e evitando erros impulsivos. A segurança de saber que o pastor nos acompanha transforma cada obstáculo em aprendizado e cada vitória em motivo de gratidão. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Este versículo revela que a provisão de Deus não depende da ausência de problemas, mas da sua fidelidade em meio a eles. Mesmo quando parece que tudo conspira contra nós, Ele abre caminhos e coloca recursos à nossa disposição. A mesa preparada simboliza a abundância planejada por Deus, onde cada detalhe é provido para nosso bem-estar. Ele transforma situações adversas em oportunidades e nos ensina a administrar o que recebe com gratidão e discernimento. A presença dos inimigos não anula a bênção. Pelo contrário, evidencia que a proteção e a provisão divina são maiores do que qualquer oposição. Quando reconhecemos essa verdade, nosso coração se enche de confiança. Clique no botão de curtir se você acredita que Deus pode prover em meio às adversidades. Reze esta oração todos os dias e veja a mesa se preparar para você. Passamos a olhar cada desafio como cenário para a manifestação do cuidado divino, e cada conquista se torna testemunho vivo de que confiar no pastor é a forma mais segura de prosperar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Encerramos esta jornada entendendo que a transformação financeira verdadeira vai além do dinheiro. É a bondade e a misericórdia de Deus agindo em cada decisão, cada relacionamento e cada oportunidade. Viver sob a bondade e a misericórdia de Deus significa que nossas escolhas serão guiadas pela fé e pela gratidão. O sucesso não é apenas acumular riqueza, mas cultivar um coração generoso, justo e íntegro. Essa mentalidade atrai oportunidades, abre portas e cria um ciclo contínuo de bênçãos que impactam não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor. A certeza de que Deus nos acompanha todos os dias traz paz e confiança para agir com coragem e sabedoria. Cada passo se torna parte de uma história de prosperidade guiada pelo pastor, e a vida financeira, espiritual e emocional se alinha de maneira harmoniosa. O Salmo 23 nos mostra que a verdadeira riqueza vem de caminhar com Deus, onde bondade, misericórdia e provisão nunca nos abandonam. Se você quer receber a bondade e a misericórdia de Deus diariamente, compartilhe este vídeo e faça desta oração um hábito diário em sua vida.